e um projeto de Código Comercial Brasileiro. O professor Araújo, que fez a observação de que nós brasileiros falamos como escrevem os portugueses. E eu concordo com ele. Nós falamos como escrevem. Então, vou tentar não ter essa ainda uma questão metodológica. Eu vou usar menos o PowerPoint, um pouco mais, vou deixar o ambiente um pouco mais ameno, porque eu pretendo apenas utilizá-lo para reproduzir alguns artigos do projeto de código comercial que não são tão conhecidos. A minha apresentação, ela, num primeiro momento, eu vou tentar apresentar a minha compreensão sobre o que significa a chamada unificação das obrigações civis e mercantis no Código Civil Brasileiro, no nosso Código Civil vigente. Esse é um tema que, de alguma maneira ou de outra, ele vem sendo discutido há mais de uma centena de anos. Mas, na minha proposição, vou fazer um corte. A discussão sobre a unificação do direito privado, discussão sobre o pensamento do Teixeira de Freitas, Vivanti, entre outros juristas que debateram ao longo do século XIX e século XX, elas vão ficar de lado, porque eu vou enfrentar o tema a partir de duas premissas. A primeira delas é de uma autonomia científica do direito comercial, do direito empresarial, relativamente ao direito civil. Eu até aqui usaria, parece que agora voltada à responsabilidade civil, mas há uma frase da professora Gilberto Ney, quando trata sobre a suma divisio da responsabilidade contratual e extracontratual, em que ela menciona que no direito, no regime da responsabilidade civil não tem mais lugar para a suma divisio. Então nós também, no direito privado, nós não temos mais espaço para uma grande divisão entre direito civil e direito comercial, mas nós temos um conjunto de disciplinas que, conforme a complexidade da nossa sociedade vai sendo agregada, nós vamos desenvolvendo. E nós temos, inclusive, dificuldades com algumas delas, com matérias relativas ao direito de personalidade, o tema que nós debatemos ontem, um dos exemplos, assim como o próprio caminho da responsabilidade. As distinções, então, que eu começo fazendo é tentar entender se como é possível nós termos uma autonomia científica do direito comercial, do direito empresarial, como preferem alguns, e ao mesmo tempo nós temos uma disciplina legislativa comum no Código Civil. Como nós conseguimos resolver? Afinal de contas, nós temos uma simples separação entre artigos de lei que são aplicados a determinadas matérias. Como ocorre esse processo? Em primeiro lugar, há uma razão histórica que precisa ser trazida, que contribuiu substancialmente com uma ideia e com o que resultou no Código Civil, que foi um processo chamado de, talvez o Orlando Gomes tenha sido um dos primeiros nessa expressão, de comercialização do direito civil. Nós tivemos, ao longo do século XX, muitas discussões em torno dessa matéria, e se construiu mais ou menos um consenso a respeito da incorporação de alguns elementos que eram típicos do direito comercial pelo direito civil. Isso se deu por alguns fatores. Um dos fatores que contribuiu com isso foi a superação do dogma de que o juiz não reproduz somente a vontade da lei. E é necessário que o juiz decida ou encontre alternativas que
não conseguem ficar presos no texto da lei, que não estão sobre a lei. Aliado a isso, nós tivemos um processo de unificação das jurisdições. A partir do momento em que houve a revogação do decreto 738 de 1850, unificando a jurisdição civil e mercantil, e também a forte influência do decreto 737, que disciplinava a legislação mercantil e que acabou, em grande medida, contribuindo para a formação do Código de Processo Civil de 1939, nós reunimos algumas condições para que o processo de decisão na solução de alguns conflitos, sejam conflitos típicos de direito civil ou de direito comercial, as soluções começassem a ser uniformes ou seguissem uma mesma maneira pela qual o juiz encontrava a matriz para a tomada da sua decisão. Aliado a isso, especificamente em relação às obrigações, ao direito das obrigações, nós tivemos havia uma disposição no Código Comercial, que era o artigo 121 do Código Comercial de 1850, que determinava a possibilidade de aplicação das leis civis para resolver conflitos quando não houvesse uma norma comercial tratando-se a matéria de